Foi a mais sangrenta guerra civil de toda a antiguidade e um momento decisivo na história do Império Romano. Romanos lutando contra romanos numa batalha que deixou 40 mil mortos. Desencadeada pelo assassinato de um governante que era adorado como um deus. Alimentada pelas ambições de um punhado de homens cujos nomes ainda são famosos mais de 2 milênios depois. E travada sob o olhar atento de uma rainha egípcia igualmente famosa. A Batalha de Filipos mudaria o curso da história romana. Grandes batalhas da antiguidade. A Batalha de Filipos. Roma. 44 a.C. A Roma antiga está passando por um momento decisivo. Está rapidamente deixando de ser uma república governada por representantes do povo e tornando-se uma ditadura, com Júlio César consolidando seu poder e governando como um rei. O Senado romano vê seu poder reduzido. A maioria dos senadores não concorda com o regime de Júlio César e permanece fiel à república. 2 senadores, Brutus e Caio Cássio, lideram uma conspiração para assassinar Júlio César e restaurar a República. O braço direito de Júlio César, Marco Antônio, toma conhecimento da trama e tenta intervir, mas é impedido pelos conspiradores. Nesse dia, 15 de março de 44 a.C., no pórtico do Senado, Brutus, Caio Cássio e outros conspiradores cercam Júlio César e o apunhalam brutalmente até a morte. Quando Marco Antônio chega, já é tarde demais. Como o segundo homem mais poderoso de Roma, Marco Antônio tem boas razões para temer por sua vida. Marco Antônio tinha sido protegido de César, amigo e mais próximo aliado político. Em um único dia, o seu mundo e o futuro de Roma são alterados para sempre. O assassinato causa distúrbios civis em uma cidade dividida entre inimigos de Júlio César e seus partidários. Júlio César era popular entre as pessoas comuns. Muitos romanos acreditam que um deus fora assassinado. Um banho de sangue parece iminente. A notícia chega a Cleópatra, lendária rainha do Egito, que está vivendo em Roma sob a proteção de Júlio César. Cleópatra era amante de Júlio César e gerou-lhe um filho. Sua morte coloca Cleópatra e seu filho em perigo. Enquanto ainda chora a morte de César, Marco Antônio descobre que os conspiradores não têm plano algum para governar Roma. Há um vazio de poder que um político astuto poderia preencher. Marco Antônio convoca uma reunião de emergência do Senado. Ele faz um comovente apelo por reconciliação e dá um aviso. Roma está prestes a se rebelar. As massas estão reclamando. Podem atacar suas casas, suas famílias e seu povo. Não tenho nenhum outro desejo a não ser avisá-los sobre esse mal. Tomem cuidado com o sofrimento de um povo que ficou órfão de repente e está pronto para pegar em armas. Júlio César, seu benfeitor, acaba de ser assassinado. Todos vocês devem se proteger e temer por suas vidas. Todos vocês têm casas de campo. Devem se retirar para elas.
Eu te conheço, Brutus. E sei que lutaste por um valor. Acreditas na liberdade. Lutaste para defender um ideal, não contra um homem. Essa é a razão de eu pedir ao Senado para perdoar os réus e para confirmar os atos de César. É uma estratégia inteligente por parte de Marco Antônio, destinada a acalmar as tensões sobre o assassinato de Júlio César e tornar permanentes as mudanças radicais que César trouxe à República. Ele apela ao pragmatismo dos senadores, alegando que revogar os atos de César resultaria em ruína financeira e perda de credibilidade para os líderes de Roma. Digo-lhes isto, e apelo por bom senso. Revogar seus atos equivale a perder a maioria de nossos ativos e nossa legitimidade para cargos públicos. E o que lhes dá o direito, nesse caso, de decidir sobre o destino da República e do povo de Roma. A cada dia, mais e mais veteranos de César estão chegando. Quem dentre vós está preparado para dizer-lhes, em seus rostos, que porque não vão confirmar os atos de César, devem devolver as terras que ocupam? Marco Antônio tem os senadores na palma de sua mão, com exceção de dois: Brutus e Caio Cássio. O que vão fazer a seguir é uma surpresa para todos. Muitos romanos dão crédito a Marco Antônio pelo restabelecimento da paz em uma cidade dividida. Cheio de confiança, Marco Antônio pede a leitura do testamento de Júlio César. Amigos, que a leitura tenha início. Marco Antônio tem boas razões para ser otimista sobre o testamento. Ele fora amigo e protegido de Júlio César. Mas o testamento contém uma surpresa. Caio Júlio César nomeia seu sobrinho Otaviano como o primeiro herdeiro de seus bens. E ao fazê-lo, adota Otaviano como seu filho. Para o povo de Roma, ele deixa seus jardins ao longo do Tibre e 300 sestércios por pessoa. O sobrinho neto de Júlio César, Otaviano, pode ter herdado o patrimônio do soberano, mas Marco Antônio acredita que é o líder legítimo do movimento de César. Marco Antônio precisa de uma chance de convencer as pessoas diretamente. O funeral de Júlio César fornece a oportunidade perfeita para afirmar seu poder e atiçar as paixões das pessoas sobre seu líder assassinado. Mais uma vez, os seus dons de oratória são uma arma poderosa. Se César tivesse morrido uma morte simples, eu não precisaria fazer um longo discurso. Mas desde que ele morreu nos deveres do cargo mais elevado, que estou agora cumprindo em seu lugar, não posso deixar de dizer aquilo que precisa ser dito. Esse patrício, esse pontífice máximo, esse cidadão inviolável, herói e Deus morto por seus amigos, ele, que inimigo algum jamais foi capaz de matar,
Que bem vossa clemência fez, ó César. Ou a vossa inviolabilidade, ou vossas leis. Para ser morto de forma tão cruel pelas mãos de vossos amigos. Ó dor! A cabeleira branca banhada em sangue. Ó toga dilacerada, que tu usaste apenas para ser assassinado, em suas dobras, por Júpiter, protetor de Roma, pelos deuses, eu faço um juramento pelo qual estou disposto a morrer, que estou pronto para vingar César. Despertada pelo discurso de Marco Antônio, a multidão se aproxima da pira funerária de César. Eles ateiam fogo a ela e jogam pertences pessoais às chamas. César é chorado como um deus martirizado. Marco Antônio conseguiu conquistar as pessoas. Vendo a ira do povo, Brutus e Caio Cássio fogem da cidade. Marco Antônio está a um passo de tomar o poder. Mas os assassinos de Júlio César não são os únicos a fugir. Cleópatra, rainha do Egito, se sente vulnerável no rescaldo da morte de César e retorna à sua terra natal. O Egito é o país mais importante do Oriente, o fornecedor de grãos para todo o Mediterrâneo. O porto de Alexandria é o maior do mundo, seu farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com a morte de Júlio César, Cleópatra perdeu não só seu amante, mas o protetor de seu reino. Ela só encontrou Marco Antônio uma vez. A rainha não tem certeza de sua posição com o novo regime em Roma. Ela decide observar e esperar. Enquanto Cleópatra aguarda, o herdeiro de César, Otaviano, chega a Roma. Otaviano tem apenas 19 anos, mas é recebido como um rei. Este é Caio Júlio César Otaviano. Por Roma! 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 O jovem Otaviano é inexperiente na política, mas possui charme natural e afiado instinto político. Otaviano vê Marco Antônio como um rival para a liderança de Roma. Ele usa sua riqueza para construir apoio político e levantar um exército. Os assassinos de Júlio César têm suas próprias ambições. Brutus e Caio Cássio reorganizam-se na parte oriental do Império. Brutus assume o controle da Grécia e da Macedônia. Caio Cássio estabelece uma base de operação na Síria. Eles levantam exércitos de dezenas de milhares de homens para defender a sua causa. Outrora conspiradores, agora se veem como libertadores que vão restaurar a República Romana em nome do povo. Podemos contar com nossas 20 legiões e com os tributos. Não estamos carentes de dinheiro. Vamos agradecer aos deuses por nos dar forças tão temíveis para defender a justiça e a república. Diante de uma ameaça crescente por parte dos libertadores, Marco Antônio e Otaviano unem forças. Eles formam um triunvirato com Marco Emílio Lépido, o principal tenente de Júlio César. Perante isso, os 3 homens concordam em compartilhar o poder por 5 anos.
Vingar o assassinato de Júlio César seria a forma mais segura de manter esse poder. O triunvirato age rapidamente e brutalmente. Eles executam opositores políticos e tomam o patrimônio de romanos ricos. O pânico varre a aristocracia, fazendo com que muitos fujam. A partir de agora, Marco Antônio e Otaviano seriam conhecidos como os Cesarianos. Com suas forças militares reforçadas, os Cesarianos vão em busca de Brutus e Caio Cássio através do Adriático rumo a Filipos, na Grécia. As legiões de Marco Antônio são as primeiras a chegar à Fortaleza dos Libertadores, percorrendo mais de 300 quilômetros em 10 dias. Marco Antônio, o maior guerreiro de Roma, está pronto para cruzar espadas com os exércitos dos assassinos de Júlio César na planície de Filipos. Após inúmeras guerras contra estrangeiros, romanos lutarão contra romanos, liderados por homens com visões conflitantes sobre o futuro de Roma. Brutus e Caio Cássio tomam posição nas terras altas perto da cidade de Filipos. O campo de Brutus é protegido por floresta densa e aterros íngremes, enquanto o campo de Caio Cássio é delimitado por um pântano que parece intransitável. Marco Antônio acampa a cerca de 1 milha na planície desolada. Os campos dos dois libertadores ficam de cada lado da Via Ignátia, a única estrada que cruza o Império Romano Oriental. Brutus e Caio Cássio bloqueiam a estrada com uma muralha e uma trincheira. Os libertadores também têm uma vantagem estratégica de grande importância: acesso ao porto de Neápolis. Isso tornará mais fácil reabastecer suas tropas. Os cesarianos não têm acesso à água ou cidades próximas. Marco Antônio pede ajuda à aliada de César, Cleópatra. Ele pede que ela envie 100 navios de guerra para Neápolis com reforços. Com a ajuda da marinha egípcia, Marco Antônio pode desafiar os inimigos pelo controle do porto e abrir novas linhas de suprimento, se eles puderem chegar lá a tempo. Durante a primeira semana de outubro de 42 a.C., a Batalha de Filipos começa. Romanos lutando contra romanos usando armas primitivas, lanças, espadas, arcos e flechas. Um lado luta para vingar Júlio César e continuar seu movimento. O outro pela república que eles acreditam que Júlio César subverteu. Os libertadores estão contando não só com a força de suas convicções, mas também com a vantagem estratégica de terem chegado lá primeiro. Caio Cássio construiu uma grande fortificação na extremidade do seu acampamento. O pântano nas proximidades oferece proteção adicional. Marco Antônio sabe que terá de irromper as fortificações de Caio Cássio
Em menos de 10 dias, ele constrói secretamente uma ponte através do pântano, que permitirá que suas forças evitem as defesas do inimigo. A Marco Antônio juntam-se seu novo aliado, Otaviano, e seu exército. A missão de Otaviano? Atacar o campo de Brutus, enquanto Marco Antônio ataca as forças de Caio Cássio. Mas a saúde de Otaviano está debilitada. Ele chegara a Filipos 2 dias antes em uma maca, acometido de uma doença desconhecida. Para piorar a situação, o médico de Otaviano lembra sobre um pesadelo que ele havia tido, que se fosse para o combate, ele seria morto. Um mau presságio para um romano supersticioso. As forças estão parelhadas. Entre soldados e cavalaria, cada lado tem cerca de 100.000 homens. Caio Cássio é um estrategista militar experiente, mas Marco Antônio também é. Suas tropas rompem as fortificações de Caio Cássio e fazem o inimigo entrar em um cansativo combate corpo a corpo. Caio Cássio reanima seus soldados com um apelo ao valor. Que possamos viver os nossos dias. Mas se perdermos, vocês escolherão a fuga ou a morte. Pessoalmente, eu não tenho medo do nosso inimigo. Ao mesmo tempo, as forças de Brutus atacam o campo de Otaviano. Otaviano é pego de surpresa e vai se esconder. As tropas de Brutus tomam o campo facilmente e começam a pilhagem. As forças de Marco Antônio continuam a atacar Caio Cássio. Soldados de Roma! Avante! Vinguemos César! Marco Antônio decide dividir sua cavalaria em 2 grupos. O primeiro irá interceptar a infantaria do inimigo. O segundo irá atacar o campo de Caio Cássio. As forças de Marco Antônio rompem as defesas e avançam sobre as tropas de Caio Cássio. Caio Cássio, vendo suas forças sucumbindo, presume que Brutus foi também vencido e provavelmente capturado. Ele faz então o que acredita ser a única coisa honrosa a se fazer. Meu amor pela vida me fez esperar tempo demais para ver meu caro amigo capturado por nossos inimigos. Por que esperas? Livrai-me da minha vergonha. Marco Antônio tem uma vitória estrondosa, alcançando todos os seus objetivos. Fez Caio Cássio entrar em combate, rompeu suas fortificações, tomou o campo. Brutus é vitorioso também. Ele tomou o campo de Otaviano. Caio Cássio se matou à toa. Brutus não foi nem derrotado, nem capturado, mas seu suicídio priva Brutus de um aliado muito necessário. A cerca de 6 milhas de Filipos, a batalha pelo controle do porto de Neápolis está em andamento. As antigas batalhas navais eram travadas com uma combinação de abalroamento e embarque dos navios inimigos. Em Neápolis, a frota de Brutus e Caio Cássio castiga a dos cesarianos. Os libertadores bloqueiam o acesso ao mar de uma vez, acabando com as esperanças de Marco Antônio de suprimentos e reforços.
O resultado poderia ter sido diferente se os navios que Cleópatra prometeu tivessem chegado. Mas houve problemas no mar. Não iremos sobreviver. Ordene que toda a frota dê meia volta. Vamos retornar a Alexandria. A frota de Cleópatra está presa em uma terrível tempestade no Mediterrâneo. A rainha decide que seguir para Neápolis seria perigoso demais. Ela se pergunta o que Marco Antônio vai pensar quando sua frota não aparecer. Derrotados no mar, mas vencendo na terra, os cesarianos se sentem confiantes. Soube que estiveste doente. Está sentindo-te melhor? Sim. A glória do grande César. Único e verdadeiro. Vida longa a Marco Antônio! Vida longa a Marco Antônio! Vida longa a Marco Antônio! A derrota de Caio Cássio estabelece Marco Antônio como mestre estrategista militar e herdeiro do legado de César. Brutus deve avançar sem Caio Cássio, com quem contava como estrategista militar. Caio Cássio foi o último dos romanos. Nunca mais Roma produzirá um homem de tamanha coragem. Leve-o e enterre-o, em segredo em Tasos. Com um grande funeral, correríamos o risco de desmoralizar as nossas tropas. Brutus, os homens de Caio Cássio estão sussurrando. Eles têm vergonha de sua derrota. Duvidam de cada decisão tua. Eles não sentem nada além de ódio por seus vencedores. Eles querem revanche. Diga aos nossos homens que hoje conquistamos uma grande vitória, apenas ligeiramente inferior à vitória completa. E que teria sido completa se eles não tivessem tanta pressa de pilhar o campo de Otaviano, em lugar de segui-los. Aqueles que estão latindo agora não vão resistir por muito tempo. Temos que aprender a ser mais pacientes. Então, a vitória será mais doce. Mesmo sem Caio Cássio, o tempo está do lado de Brutus. Os suprimentos dos seus inimigos estão acabando. O duro clima de outono está tomando conta. Nenhum de vocês é um soldado de verdade! Vocês não passam de um bando de mulheres medrosas! Nenhum de vocês é um soldado de verdade! Vocês não passam de um bando de mulheres medrosas! Todos os dias, as legiões de Marco Antônio aproximam-se para insultar as tropas de Brutus. Brutus sente-se cada vez mais sozinho sem os conselhos de Caio Cássio. Ele adia a batalha final contra os cesarianos, acreditando que o tempo vai trabalhar a seu favor. No campo de Marco Antônio e Otaviano, a situação está se tornando crítica. Eles estão à beira da inanição. O moral é baixo. As tropas estão cansadas de vagar pelo lado do outono. E de manhã, eles têm de quebrar uma fina camada de gelo que se forma sobre os dedos durante a noite. Os suprimentos são poucos e distantes entre si. Quanto tempo mais eles podem suportar? O campo de Brutus está bem abastecido e seus soldados estão confortáveis, mas a sua autoridade está em declínio. Sua decisão de adiar a batalha está drenando o moral. As tropas estão impacientes.
A pressão de seus homens esgota Brutus até que em 23 de outubro de 42 a.C., ele concorda em travar a batalha. É como Pompeu o Grande, não comandando, mas comandado, que faço a guerra. Já que é assim, que travemos a batalha. O nosso grito de guerra deve ser por Apolo, e que ele nos proteja. A notícia da batalha iminente logo chega ao campo dos cesarianos. Brutus concordou em travar a batalha. Vida longa a Marco Antônio! Vida longa a Marco Antônio! Vida longa a Marco Antônio! Os cesarianos têm estado em formação diariamente há 3 semanas esperando por esse momento. Os romanos acreditam em presságios, especialmente quando indo para a batalha. Através de presságios, os deuses comunicam-se com os mortais. A águia é um símbolo de Júpiter, o mais poderoso deus. No dia da batalha, 2 águias lutam sobre os 2 campos opostos. Os soldados observam atentamente para ver qual vence. A águia do lado dos cesarianos prevalece. Um bom presságio para Marco Antônio e Otaviano. Ruim para Brutus. Vida longa a Marco Antônio! Vida longa a Marco Antônio! Vida longa a Marco Antônio! Marco Antônio convida suas tropas para a batalha com seu habitual talento. De acordo com o historiador Apiano, ele diz: soldados de Roma, o inimigo está diante de nós. Aqueles que tentamos tirar de trás de suas fortificações. Que nenhum de vós prefira a fome intratável e assassina a baluartes e corpos inimigos alcançáveis por meio de coragem, espada e desespero. Nossa situação está tão ruim que nada pode ser adiado para amanhã. É hoje que será decidida ou a vitória completa ou a morte com honra. Este seria o confronto final entre os cesarianos e os libertadores. A segunda batalha na planície grega de Filipos. De acordo com o protocolo militar romano, um dos oficiais de alto escalão de Brutus se entrega para o inimigo, convidando os cesarianos a aceitarem a batalha. Brutus, o general relutante, fala a seus homens. Vocês escolheram lutar. Vocês forçaram-me a lutar quando posso vencer de outra maneira. Não decepcionem suas heranças, nem as minhas. Você tem a vantagem do conhecimento do terreno e a proteção da retaguarda. O inimigo está em uma situação perigosa. Porque está entre nós e a fome.
Os dois exércitos estão finalmente prontos para se enfrentar. Marco Antônio, um mestre estrategista militar, tem um plano. Primeiro, ele vai estender sua infantaria da direita, forçando Brutus a fazer o mesmo, e enfraquecendo o centro de sua formação de batalha. Então, Marco Antônio aproveitará a falha para enviar a sua cavalaria para o coração do campo de Brutus. Finalmente, as forças de Marco Antônio cercarão a infantaria de Brutus, usando um ataque de ambos os lados, que será fatal para o inimigo. Brutus avança para as fileiras cesarianas. Mas o centro enfraquecido não aguentará muito mais tempo. Ele lembra seus soldados da justiça de sua causa, a defesa da República. Ou a minha vitória renderá a liberdade para os romanos, ou a minha morte me poupará da servidão. Em todos os casos, tudo é certo. Exceto uma coisa. Viveremos ou morreremos como homens livres. À medida que a planície se tinge de vermelho sangue, a esperança de vitória dos cesarianos aumenta. O combate corpo a corpo é intenso, cada lado lutando com as mesmas armas por cada centímetro de terreno. O historiador Apiano diz: um lado luta mais pela sobrevivência que pela vitória, o outro pela vitória e para agradar a um general cujas tropas o havia forçado a lutar contra sua vontade. A carnificina e os uivos dos moribundos são atrozes. A cavalaria de Marco Antônio dispersa as tropas de Brutus, impedindo seu reagrupamento. As forças de Brutus rendem-se sob a pressão de Marco Antônio. Para os cesarianos vão os louros da vitória. Para os perdedores, a pouca clemência. Tenha piedade de nós, César. Eu imploro. Não somos romanos também? Veja como meu filho é jovem. Por que devo ceder às exigências de meus inimigos? Mas posso fazer uma coisa para lhe agradar. Vamos tirar a sorte para ver quem será poupado. Sirvam-se, soldados! Nós prometemos! Vocês merecem o espólio!
No final da segunda batalha, Brutus, o general perdedor, foge para as colinas circundantes. A estratégia de Marco Antônio funcionou. Atacando Caio Cássio primeiro, ele deixou o inexperiente Brutus pronto para a derrota. $40.000 homens morreram em Filipos, tornando-a a mais mortal guerra civil da história antiga. Armados com as mesmas armas, falando a mesma língua, os romanos lutaram contra conterrâneos, amigos e até irmãos. Como Caio Cássio, Brutus tira a própria vida, preferindo a morte como um homem livre à humilhação da captura. Historiadores antigos dizem que suas últimas palavras são: "Ó, virtude miserável tu, apenas uma palavra, e ainda assim eu te venerei como se real fosses de fato, mas agora parece que tu não passas de escrava da sorte." Com Brutus, as últimas chamas da República Romana se extinguem. Seu corpo é exibido diante dos vencedores. Certifique-se de que ele tenha um grande funeral. Envie as cinzas à sua mãe. Uma perda de tempo. Corte a sua cabeça e a levem para Roma. Ela servirá como prova de nossa vitória. Mesmo após uma grande vitória, as diferenças entre as ambições pessoais de Otaviano e Marco Antônio são aparentes. Por enquanto, porém, Júlio César está vingado e o poder dos cesarianos assegurado. A República Romana de 500 anos virou história. A paz foi restaurada, pelo menos por enquanto. O povo de Roma dá boas-vindas ao fim das hostilidades. Coroados em glória, Otaviano e Marco Antônio dividem o império entre si. Otaviano fica com o Ocidente, enquanto Marco Antônio governa o Oriente, a parte mais rica do império, com Alexandria como capital. Cleópatra permanece em Alexandria com seu filho Cesarion. Ela se preocupa com a segurança e o futuro do Egito, sem saber se os cesarianos são amigos ou inimigos, especialmente depois que ela falhou em fornecer o apoio naval que pediram em Neápolis. Roma volta os olhos para o Egito. Marco Antônio sabe que o porto de Alexandria controla o comércio no Oriente e poderia ser uma base estratégica para a expansão do Império Romano. Cleópatra tem a chave. Um dos mais sangrentos capítulos da história romana está acabado. Mas até quando? Com dois homens ambiciosos partilhando poder e uma bela e inteligente rainha governando um reino que eles cobiçam, o palco está armado para o confronto final. Versão Marshmallow São Paulo. Foi a mais sangrenta guerra civil de toda a antiguidade e um momento decisivo na história do Império Romano. Romanos lutando contra romanos numa batalha que deixou 40.000 mortos.
desencadeada pelo assassinato de um governante que era adorado como um deus. Alimentada pelas ambições de um punhado de homens cujos nomes ainda são famosos mais de 2 milênios depois. E travada sob o olhar atento de uma rainha egípcia igualmente famosa. A Batalha de Filipos mudaria o curso da história romana. Grandes batalhas da antiguidade. A Batalha de Filipos. Roma. 44 a.C. A Roma antiga está passando por um momento decisivo. Está rapidamente deixando de ser uma república governada por representantes do povo e tornando-se uma ditadura, com Júlio César consolidando seu poder e governando como um rei. O Senado romano vê seu poder reduzido. A maioria dos senadores não concorda com o regime de Júlio César e permanece fiel à república. 2 senadores, Brutus e Caio Cássio, lideram uma conspiração para assassinar Júlio César e restaurar a república. O braço direito de Júlio César, Marco Antônio, toma conhecimento da trama e tenta intervir, mas é impedido pelos conspiradores. Nesse dia, 15 de março de 44 a.C., no pórtico do Senado, Brutus, Caio Cássio e outros conspiradores cercam Júlio César e o apunhalam brutalmente até a morte. Quando Marco Antônio chega, já é tarde demais. Como o segundo homem mais poderoso de Roma, Marco Antônio tem boas razões para temer por sua vida. Marco Antônio tinha sido protegido de César, amigo e mais próximo aliado político. Em um único dia, o seu mundo e o futuro de Roma são alterados para sempre. O assassinato causa distúrbios civis em uma cidade dividida entre inimigos de Júlio César e seus partidários. Júlio César era popular entre as pessoas comuns. Muitos romanos acreditam que um deus fora assassinado. Um banho de sangue parece iminente. A notícia chega a Cleópatra, lendária rainha do Egito, que está vivendo em Roma sob a proteção de Júlio César. Cleópatra era amante de Júlio César e gerou-lhe um filho. Sua morte coloca Cleópatra e seu filho em perigo. Enquanto ainda chora a morte de César, Marco Antônio descobre que os conspiradores não têm plano algum para governar Roma. Há um vazio de poder que um político astuto poderia preencher. Marco Antônio convoca uma reunião de emergência do Senado. Ele faz um comovente apelo por reconciliação e dá um aviso. Roma está prestes a se rebelar. As massas estão reclamando. Podem atacar suas casas, suas famílias e seu povo. Não tenho nenhum outro desejo a não ser avisá-los sobre esse mal. Tomem cuidado com o sofrimento de um povo que ficou órfão de repente e está pronto para pegar em armas. Júlio César, seu benfeitor, acaba de ser assassinado. Todos vocês devem se proteger e temer por suas vidas. Todos vocês têm casas de campo. Devem se retirar para elas. Eu te conheço, Brutus. E sei que lutaste por um valor. Acreditas na liberdade. Lutaste para defender um ideal, não contra um homem.
Essa é a razão de eu pedir ao Senado para perdoar os réus e para confirmar os atos de César. É uma estratégia inteligente por parte de Marco Antônio, destinada a acalmar as tensões sobre o assassinato de Júlio César e tornar permanentes as mudanças radicais que César trouxe à República. Ele apela ao pragmatismo dos senadores, alegando que revogar os atos de César resultaria em ruína financeira e perda de credibilidade para os líderes de Roma. Digo-lhes isto, e apelo por bom senso. Revogar seus atos equivale a perder a maioria de nossos ativos e nossa legitimidade para cargos públicos. E o que lhes dá o direito, nesse caso, de decidir sobre o destino da República e do povo de Roma. A cada dia, mais e mais veteranos de César estão chegando. Quem dentre vós está preparado para dizer-lhes, em seus rostos, que porque não vão confirmar os atos de César, devem devolver as terras que ocupam? Marco Antônio tem os senadores na palma de sua mão, com exceção de dois: Brutus e Caio Cássio. O que vão fazer a seguir é uma surpresa para todos. Muitos romanos dão crédito a Marco Antônio pelo restabelecimento da paz em uma cidade dividida. Cheio de confiança, Marco Antônio pede a leitura do testamento de Júlio César. Amigos, que a leitura tenha início. Marco Antônio tem boas razões para ser otimista sobre o testamento. Ele fora amigo e protegido de Júlio César. Mas o testamento contém uma surpresa. Caio Júlio César nomeia seu sobrinho Otaviano como o primeiro herdeiro de seus bens. E ao fazê-lo, adota Otaviano como seu filho. Para o povo de Roma, ele deixa seus jardins ao longo do Tibre e 300 sestércios por pessoa. O sobrinho neto de Júlio César, Otaviano, pode ter herdado o patrimônio do soberano, mas Marco Antônio acredita que é o líder legítimo do movimento de César. Marco Antônio precisa de uma chance de convencer as pessoas diretamente. O funeral de Júlio César fornece a oportunidade perfeita para afirmar seu poder e atiçar as paixões das pessoas sobre seu líder assassinado. Mais uma vez, os seus dons de oratória são uma arma poderosa. Se César tivesse morrido uma morte simples, eu não precisaria fazer um longo discurso. Mas desde que ele morreu nos deveres do cargo mais elevado, que estou agora cumprindo em seu lugar, não posso deixar de dizer aquilo que precisa ser dito. Esse patrício, esse pontífice máximo, esse cidadão inviolável, herói e Deus morto por seus amigos, ele, que inimigo algum jamais foi capaz de matar, que bem vossa clemência fez, ó César.
ou a vossa inviolabilidade, ou vossas leis, para ser morto de forma tão cruel pelas mãos de vossos amigos. Ó dor! A cabeleira branca banhada em sangue. Ó, Vamos agradecer aos deuses por nos dar forças tão temíveis para defender a justiça e a república. Diante de uma ameaça crescente por parte dos libertadores, Marco Antônio e Otaviano unem forças. Eles formam um triunvirato com Marco Emílio Lépido, o principal tenente de Júlio César. Perante isso, os três homens concordam em compartilhar o poder por 5 anos. Vingar o assassinato de Júlio César seria a forma mais segura de manter esse poder. O triunvirato age rapidamente e brutalmente. Eles executam opositores políticos e tomam o patrimônio de romanos ricos. O pânico varre a aristocracia, fazendo com que muitos fujam. A partir de agora, Marco Antônio e Otaviano seriam conhecidos como os Cesarianos. Com suas forças militares reforçadas, os Cesarianos vão em busca de Brutus e Caio Cássio através do Adriático rumo a Filipos, na Grécia. As legiões de Marco Antônio são as primeiras a chegar à Fortaleza dos Libertadores, percorrendo mais de 300 quilômetros em 10 dias. Marco Antônio, o maior guerreiro de Roma, está pronto para cruzar espadas com os exércitos dos assassinos de Júlio César na planície de Filipos. Após inúmeras guerras contra estrangeiros, romanos lutarão contra romanos, liderados por homens com visões conflitantes sobre o futuro de Roma. Brutus e Caio Cássio tomam posição nas terras altas perto da cidade de Filipos. O campo de Brutus é protegido por floresta densa e aterros íngremes, enquanto o campo de Caio Cássio é delimitado por um pântano que parece intransitável. Marco Antônio acampa a cerca de 1 milha na planície desolada. Os campos dos 2 libertadores ficam de cada lado da Via Ignátia, a única estrada que cruza o Império Romano Oriental. Brutus e Caio Cássio bloqueiam a estrada com uma muralha e uma trincheira. Os libertadores também têm uma vantagem estratégica de grande importância: acesso ao porto de Neápolis. Isso tornará mais fácil reabastecer suas tropas. Os cesarianos não têm acesso à água ou cidades próximas. Marco Antônio pede ajuda à aliada de César, Cleópatra. Ele pede que ela envie 100 navios de guerra para Neápolis com reforços. Toga dilacerada, que tu usaste apenas para ser assassinado, em suas dobras, por Júpiter, protetor de Roma, pelos deuses, eu faço um juramento pelo qual estou disposto a morrer, que estou pronto para vingar César.
Despertada pelo discurso de Marco Antônio, a multidão se aproxima da pira funerária de César. Eles ateiam fogo a ela e jogam pertences pessoais às chamas. César é chorado como um deus martirizado. Marco Antônio conseguiu conquistar as pessoas. Vendo a ira do povo, Brutus e Caio Cássio fogem da cidade. Marco Antônio está a um passo de tomar o poder. Mas os assassinos de Júlio César não são os únicos a fugir. Cleópatra, rainha do Egito, se sente vulnerável no rescaldo da morte de César e retorna à sua terra natal. O Egito é o país mais importante do Oriente, o fornecedor de grãos para todo o Mediterrâneo. O porto de Alexandria é o maior do mundo, seu farol, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com a morte de Júlio César, Cleópatra perdeu não só seu amante, mas o protetor de seu reino. Ela só encontrou Marco Antônio uma vez. A rainha não tem certeza de sua posição com o novo regime em Roma. Ela decide observar e esperar. Enquanto Cleópatra aguarda, o herdeiro de César, Otaviano, chega a Roma. Otaviano tem apenas 19 anos, mas é recebido como um rei. Este é Caio Júlio César Otaviano. Por Roma! 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 O jovem Otaviano é inexperiente na política, mas possui charme natural e afiado instinto político. Otaviano vê Marco Antônio como um rival para a liderança de Roma. Ele usa sua riqueza para construir apoio político e levantar um exército. Os assassinos de Júlio César têm suas próprias ambições. Brutus e Caio Cássio reorganizam-se na parte oriental do Império. Brutus assume o controle da Grécia e da Macedônia. Caio Cássio estabelece uma base de operação na Síria. Eles levantam exércitos de dezenas de milhares de homens para defender a sua causa. Outrora conspiradores, agora se veem como libertadores que vão restaurar a República Romana em nome do povo. Podemos contar com nossas 20 legiões e com os tributos. Não estamos carentes de dinheiro.